repensando o modelo com design thinking. Parece um pouco distante da nossa realidade. Aos que a palavra ainda soa diferente, vocês vão entender que estão muito mais inseridos do que imaginam nisso. Para essa palestra, a gente vai convidar o Luiz Carlos Costa, que é brasiliense, administrador formado pela Universidade de Brasília e designer por experiência. Foi gerente regional da Câmara Americana de Comércio, da Anshan, para Belo Horizonte e Brasília até 2014. Atualmente, eu até parei aqui quando eu fui lendo isso daqui, viu? Atualmente, o Luiz é sócio da Look and Feel, rede criativa de negócios, 3 empresas de comunicação, 2 de educação e um dos sócios fundadores da Vai Bem Gelados, empresas brasileiras de picolés e sorvetes artesanais. Luiz, meu irmão, explica para a gente como você consegue tudo isso aqui. Por favor, venha ao palco, a palavra é sua, cara. Bom dia, galera. É muita generosidade, né? A gente ser apresentado assim, porque a gente fala só a parte boa, né? A parte ruim a gente guarda. Eu tô sem o passadorzinho. Eu não sei cadê ele. A gente pode, se a gente conseguir, você pode ir passando para mim, velho? Vamos passando. Pronto. Tá bom. Como o Herbert me apresentou, meu nome é Luiz, eu sou daqui de Brasília. Hoje trabalho basicamente com criação, com design de experiências de educação. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais disso para vocês, dentro desse conceito de rede criativa de negócios. Eu vou passar, antes de entrar, rapidinho, por quem somos nós, faz parte, né, do contexto da gente estar aqui, e vou passar também por alguns combinadinhos para a gente andar bem daqui até o final da apresentação. Eu só preciso de ajuda para passar o slide. Só um pouquinho, gente. Isso não foi combinado, não foi ensaiado. Eu não trouxe uma piada pronta para vir aqui me virar. Mas vai dar certo. Eu tiro esse atraso no tempo. Queria agradecer, óbvio, a presença de vocês. Além da presença de vocês, eu queria agradecer muito o convite da RNC. Pode passar, por favor. Vamos fazer assim, eu faço assim, você passa para mim. E queria também agradecer muito o convite da Vector, nas pessoas do Henrique e do Elisé, que lembraram e trouxeram a gente para cá. Então, obrigado, Vector. Eu sei que tem mais gente da Vector aí. Deixa eu ver se agora vai. Foi, obrigado. A gente sempre gosta de começar as nossas apresentações com um tweetzinho do dia, que é uma maneira só de quebrar o gelo, da gente começar a se falar. E hoje é um dia muito bom no ano, né? Que é o dia que termina o mês do cão, é sexta-feira, e é o último dia do meio do ano, né? Amanhã é o primeiro dia do final do ano. Se o ano tem início, meio e fim, 4 meses para cada um, amanhã oficialmente começa o final do ano, bom final de ano para todo mundo. Alguns combinadinhos rápidos para a gente conseguir render melhor aqui como grupo. Presença ativa é muito importante. Cada um vai pegar dessa apresentação o que lhe interessa, mas sem presença ativa a gente acaba não pegando nada. Sem verdades absolutas, tudo que a gente traz aqui são conceitos que a gente vive e experimenta e usa no nosso negócio. O que não quer dizer que dá certo em todos os negócios, quer dizer que para a gente tem dado certo. Conversa é sempre melhor do que monólogo. Então, se alguém puder gentilmente levantar a mão, Elbert, me complementar, por favor. Acho que a gente vai melhor. E sem receita de bolo, o que eu trouxe aqui é muito mais para despertar em vocês insights e referências de coisas diferentes que estão sendo feitas em outros mercados, baseado numa tecnologia da abordagem do design, que a gente vai falar muito, mas que pode fazer sentido para você ou não, depende de você. Vocês estão aqui para fazer esse filtro. Quando a gente fala de rede criativa de negócio, que foi o que o Elbert falou, a gente está falando dessas 5 empresas aqui, a gente se organiza numa relação de interdependência, mas são todas operações independentes, com CNPJs diferentes, sócios diferentes, tudo, e que a gente compartilha algumas coisas por ter esse mindset de rede, como financeiro, como sistema de gestão, como suporte comercial, enfim, tem algumas coisas
contabilidade, jurídico, a gente compartilha entre as 5 empresas. É como se fosse um condomínio de empresas, tá? Para a gente ir um pouquinho mais para o tátil. E, nesse condomínio, a gente tem 3 empresas que são do segmento de comunicação. Eu acho que parou de novo de passar. Você passa para mim? Bom, ele vai voltar lá. Legal. Primeira empresa é uma agência de comunicação 360. A gente faz on, faz off, faz promo. Agência aqui em Brasília que atende Subway, que atende Redditor de hospitais, algumas grandes marcas. A gente tem uma Look and Feel para trabalhar só no online, que é a Look and Feel Inbound, onde a gente atende Implave, atende outras grandes marcas aí. A gente tem um estúdio de design, que é a terceira operação de comunicação, que é a Look and Feel Lab. Essa operação ela nasceu com uma premissa que é meio antagônica ao mercado normal de comunicação, que é a gente quer criar uma agência que não vai ter nenhum cliente fixo, óbvio. A gente só vai trabalhar por projeto. Por quê? Dentro do nosso mercado, quando a gente começa a atender muito tempo o mesmo cliente, a gente entende que essa relação se desgasta, então a gente não quer passar por isso. Por isso a gente criou a Lab. A Look and Feel Talks, que é a empresa que hoje eu estou alocado, eu estou trabalhando, que é uma escola experimental, onde a gente procura entregar para pessoas buscando ressignificação, um novo mindset de negócio. E a Canve, que é a nossa segunda empresa de educação, ela entrega coisas que a escola não entrega para crianças. Tá? Então, a gente fala com crianças sobre autoconfiança, sobre expressão de sentimentos, sobre aprender a estudar e não ir direto para o estudo, enfim. E a gente compartilha esse condomínio, né, essa rede, a partir desse propósito, que é fazer do mundo um lugar mais empreendedor, começando por Brasília, que é o nosso quintal, que é a nossa casa. Esse é o nosso grande sonho, por isso que a gente opera em parceria. Então, é isso. Dentro da Talks, para vocês terem um pouquinho mais de empatia com a minha pessoa, que estou nesse negócio, a gente entrega aprendizagem prática, a gente acredita que, na experiência de aprendizado, a gente ativo não é quem ensina, é quem aprende. Logo, a gente entende que a experiência tem que ser desenhada daí para cá e não daqui para lá. Então, por isso, a gente resolveu abrir a nossa própria escola, que tem uma metodologia baseada nesses 3 pilares. Ela é experimental, ela é horizontal, e a aplicação tem mais valor do que o conteúdo em si, do que a apostila. Feitas as apresentações, a gente vem para o tema que eu gostaria de contar um pouquinho para vocês hoje, que é Reinventando o Modelo. E, antes de começar a falar em reinventar, é importante a gente conceituar, a gente contextualizar, para ficar todo mundo na mesma página. Quando você vai buscar a definição de modelo, você tem mais ou menos 25 respostas diferentes. Essa aqui é a que melhor se assemelha para o que a gente quer usar aqui, né? Uma coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração. Eu não sei aqui quem, de fato, atua atendendo o cliente, mas eu, pelo menos, como cliente da nossa contabilidade, a coisa que eu mais peço é modelo. Eu preciso de um negócio. Vocês têm um modelo? Me manda um modelo. Eu preciso de uma documentação. Tudo, né, a gente tem modelo para isso. Então, é um padrão, e a gente tem um motivo para adotar um modelo. Né? O modelo ele serve para gerar eficiência. Se já tem um pronto, para que eu vou gastar meus neurônios construindo do zero e perder esse tempo? Né? Tempo é custo de oportunidade, logo dinheiro. Vamos usar modelo para ganhar eficiência e para ganhar energia. Então, o modelo, em teoria, é a melhor forma de fazer. Né? Eu assumo, isso aqui já está pensado, já está feito, entrego para o modelo, confio no modelo e chego do outro lado, em teoria, mais rápido e melhor. Modelo acaba, então, sendo uma maneira de consolidar aprendizado. E aí a gente começa a enxergar um pouquinho mais dentro da nossa empresa os nossos processos. Né? Eu já vi que, se eu deixar para o dia do vencimento, para eu encaminhar a minha guia para o meu cliente, a chance dele não pagar é tão alta que eu processualizo isso e coloco uma regra no meu sistema que tem que mandar com pelo menos 10 dias de antecedência. E aí eu consigo reverter esse KPI de perda de vencimento. Então, eu uso o modelo e as regras que ele me gera para consolidar um aprendizado. Eu aprendi isso, logo eu incorporo ao meu modelo, logo eu vou ser mais eficiente. E esse aprendizado consolidado é o que serve de combustível para a gente evoluir na nossa empresa. Né?
Cada momento a gente está consertando algumas coisas, gerando novas regras de sistema, melhorando, gerando eficiência nos nossos processos e tentando seguir caminhando para frente. O processo que você acertou hoje e incorporou no modelo, daqui a 3 meses ele já roda no automático, você não se preocupa mais com ele, mas vai ter outra coisa que você vai querer incorporar no seu modelo para ele seguir melhorando. E nós, como sociedade, pensando de uma forma bem econômica, a gente tem modelo para praticamente tudo, o que não necessariamente é ruim, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente tem modelos de negócios totalmente prontos, né? E a gente aprende na universidade um modelo prontinho de negócio. Se você quer ter um escritório de contabilidade, funciona assim. Se você quiser ter uma consultoria estratégica, funciona assado. Se você quiser ter uma auditoria, funciona assim. Então, isso vem meio pronto. A gente tem modelos para planos de negócio, né? Se você bate isso daí no Google, modelo para plano de negócio, você baixa 80 tipos diferentes que te ajudam a planejar o teu negócio. Você tem, além de modelo de plano de negócio, olha o slide, por favor, me ajuda. Modelo de trabalho, né? Basicamente, a CLT, a gente está mudando um pouquinho, a gente tem uma mudança recente na lei, mas a gente tem modelo e ainda é bem difícil andar diferente desse modelo quando você pensa com a cabeça do empresário em função do risco e de segurança jurídica. A gente tem um modelo de contratação de serviço que é meio padrão, né? 80%, 90% das empresas de cada segmento atuam numa lógica de prestação de serviço padrão. As agências de publicidade atuam, na sua grande maioria, por um FII mensal que você paga e tem acesso a uma criação e a uma estratégia de mídia livre. Vários escritórios de contabilidade, pelo menos os que eu tive a oportunidade de interagir até aqui, também têm modelos que seguem nessa mesma linha, né? Tem lá uma conta por número de pessoas na folha, tem uma conta por número de faturamento, complexidade, qual que é o teu regime tributário, achei o teu valor, você vai pagar essa mensalidade. A gente tem um modelo pronto de prestação de serviço, né? A gente entende que, cara, isso aqui está no meu escopo, isso aqui não está no meu escopo, e é isso que eu vou te prestar, em geral, fechado a outras alternativas. A gente tem um modelo de carreira. Eu não sei se alguém aqui já teve numa dessas empresas, mas um dos modelos de carreira que eu acho mais interessante do ponto de vista de ser consolidado é o modelo de carreira das Big Four, né? O cara consegue extrair a juventude inteira, o sangue do cara, para, no final das contas, não perder esse profissional. É um modelo que a gente precisa também questionar. Slide, me ajuda. E modelo mental, que é mais ou menos onde a gente vai parar quando a gente começa a falar da abordagem do Design Thinking. Tá? O modelo mental é basicamente a nossa forma de pensar a partir de qualquer problema, né? Se eu não tenho um problema, em teoria, eu não preciso de pensar, não preciso de resolver nada. Eu vou agir com ele no automático, mas quando eu tenho um problema, qualquer situação que eu preciso de resolver alguma coisa, eu tenho um modelo mental que me guia, e é aí que eu gostaria de chegar com vocês. Por quê? Porque a gente está vivendo exatamente um momento de mudança. O que é esse momento de mudança? Eu não sei se todos vocês conhecem esse cara é o Thiago Matos. Ele é fundador da Perestroika, que é uma das precursoras do movimento de educação livre no Brasil. E o Thiago, hoje, ele é um dos futuristas mais respeitados do Brasil. Tá? Ele dá aula na Singularity, que é a escola do Google com a NASA. Ele dá aula no curso de futurismo, que é um dos maiores do mundo lá em Israel. Ele é autor desse livro, que eu recomendo a todo mundo que busque. Tem, inclusive, a versão digital, é fácil de baixar. VLEF, chama Vai Lá e Faz, é o curso dele, enquanto ele ainda estava na carreira de professor de empreendedorismo. E o Thiago, ele fala uma coisa muito interessante, slide. Meu jovem, me ajuda. Que a gente não está vivendo uma era de mudanças. O que a gente está vivendo é uma mudança de era. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu concordo com o Thiago. Tem esse outro cara, eu não sei quantos de vocês conhecem, o Marco Troirro. Esse cara é um cientista político brasileiro famoso, escreve em algumas coisas, em alguns veículos bem respeitados, e é o cara que escreveu esse livro, que eu aconselho a todos vocês, Desglobalização. E esse livro fica ainda mais interessante para quem leu O Mundo é Plano. São visões bem interessantes, mas, enfim.
Esse cara fala que a gente mergulhou na era da adaptação. O que ele quer dizer com isso, né? O que é essa era da adaptação? A gente vai chegar lá. Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que é um cara referência para o mundo em dinheiro, em capitalismo, ele fala isso. O talentismo está sucedendo o capitalismo. O que ele quer dizer com o talentismo está sucedendo o capitalismo? Imaginação e capacidade de inovar, e não recursos naturais, capital ou armamentos, são os vetores dessa era. E isso aqui traz para a gente insights muito importantes, tá? Porque quando a gente está falando em relações internacionais, a gente consegue entender o papel de recursos naturais, capital ou armamentos. Mas quando a gente está falando de uma realidade de uma empresa, a gente tem, nos nossos modelos velhos, os nossos recursos naturais, capital ou armamentos. E isso vai ficar velho, para esse cara que já está ficando. O que eles querem dizer todos com isso? Que os modelos também precisam passar pela reinvenção. Últimos 15 anos, especialmente em função de tecnologia, a gente viveu uma mudança muito, muito, muito brusca na forma nossa de viver a vida. Tá. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com a mudança estrutural que a cadeia de valor de todos os negócios que estão aqui passam. E aí que a gente precisa enxergar, porque sem enxergar a cadeia de valor, eu não consigo ter um modelo de negócio que seja consistente. Por que eu tenho um modelo de negócio? Porque alguém lá atrás compreendeu a cadeia de valor e falou, nessa cadeia, aqui cabe uma entrega de valor e vai ser bom. Vou criar um negócio bom, tenho um modelo. E aí um monte de gente começou a pegar esse modelo. Não, realmente, isso funciona, isso funciona, isso funciona, isso funciona. Só que isso não está mais funcionando. E para mudar de modelo, ou a gente volta para a cadeia de valor e entende qual que foi a mudança estrutural que teve aí, ou a gente vai ficar num eterno tentativa e erro para achar um modelo um pouco melhor. E aí eu vou recuperar tudo que eu trouxe para vocês de exemplo, para mostrar que realmente isso já começou, né? Em modelos de negócio, eu não sei quantos de vocês já viram essa referência. Esse livro, Reinventando as Organizações, é assim, leitura obrigatória para quem quer fazer negócio no mundo novo. Tá? Recomendo fortemente, não só que vocês leiam, mas que vocês compartilhem com as equipes de vocês, porque mostra muito para onde que o capitalismo está indo. Do ponto de vista de modelo de negócio, a gente tem essa ferramenta que hoje em dia é muito mais usada do que o plano de negócio tradicional. E eu não sei se todo mundo tem intimidade com essa ferramenta, que é o Canvas Business Model, mas essa ferramenta ela coloca nessa uma página toda a tua lógica de negócio. Você começa aqui, sempre pelo meio do Canvas, falando sobre proposta de valor. O que é isso? É onde que você impacta a cadeia de valor e agrega, e soma. Essa é a sua proposta de valor. Isso aqui, gente, é essencial para conseguir fazer foto do negócio, sabe? Criei o negócio tem 3 anos, tem 3 anos e meio, umas coisas aconteceram, outras não. Deixa eu refazer o meu Canvas. Isso aqui você vai gastar 1 hora para fazer e vai ter um F5 do teu plano de negócio em tempo real. Tá? Eu não vou falar mais muito dele por causa do tempo, mas ele mostra uma necessidade totalmente diferente do ponto de vista de quem faz o plano de negócio. Quem faz aquele plano de negócio que é um livro de 200 páginas, que tem cenário financeiro para 5 anos, tem dados macroeconômicos do IBGE nas primeiras 50 páginas, tal, que ainda funciona, eu não estou falando que não funciona, ele ainda funciona. Mas esse plano de negócio, ele assume que o interlocutor tem uma necessidade preditiva. Ou seja, eu preciso saber o que vai acontecer nos meus próximos 5 anos para eu ter segurança de investir e não colocar meu dinheiro sem querer muito risco nesse negócio. Quando o Canvas, esse framezinho que vocês estão vendo, ele considera muito mais a tua capacidade de improviso. Porque você tem muito mais na mão aqui os seus recursos e é muito mais fácil de você mexer. Por exemplo, tem aqui um campo que a gente fala de canais de venda.
Esse é um campo que, com 2 informações a mais, você pode mudar totalmente o seu negócio. Por quê? Porque antes você vendia sobre um canal de uma equipe de vendas. Agora você vende sobre um canal de marketplace online. Você acabou de sair de um mercado de uma cidade e passou para um mercado de 230 milhões de habitantes. Né? Então, assim, você olhar para cá ajuda muito a entender onde você está e, principalmente, a te ajudar a escolher para onde que você quer ir. O nosso modelo de ensino é um modelo que foi criado, né, na Revolução Industrial, pensado muito para atender a necessidade da indústria. E, hoje em dia, ele não faz mais muito sentido, porque a gente tem uma bateria de estudo de 20 anos, mais ou menos. Ou seja, o objetivo dessa bateria foi traçado, no mínimo, 20 anos atrás, e o mundo está completamente diferente. Será que a gente precisa de ir para a escola hoje? Será que as crianças precisam de ir para a escola? No YouTube, a gente assiste por dia mais de 1 bilhão de horas de filme. Isso quer dizer que a gente pode educar 100% da população do mundo a partir, valeu Google, a partir de internet. A gente não precisa de ter escola para todo mundo. Quando a gente está falando de modelo de trabalho, a gente não precisa mais pensar em escritório. O escritório é a internet. O escritório virou workspace. O escritório hoje, inclusive lá dentro da rede a gente chama assim, a gente não chama mais de escritório, a gente chama de base. A gente tem uma base que tem café, água, sala de reunião, tal, que é o que precisa na base, mas o escritório não é lá. O escritório é o nosso software de gestão e o nosso software de gestão de projetos, que é o Eclipse e o Trello. Acabou, esse é o meu escritório. Eu posso estar na Indonésia, que eu consigo trabalhar para cá normalmente. E essa é uma lógica de trabalho que muita gente ainda não entendeu. O modelo de contratação de serviço, né, a gente tem um movimento gigante da uberização. Quantas pessoas aqui já tiveram um negócio que concorriam apenas contra negócios iguais e que, no meio do caminho, enxergaram que agora também concorrem com tecnologia? Isso é uma forma diferente de se contratar um serviço. Modelo de prestação de serviço. Hoje em dia, o cliente está olhando muito mais para o resultado do que para a tarefa. Né? Cada vez mais são comuns os modelos de contratação baseados em success fee. Cara, vamos entrar junto, vamos comprar esse mesmo risco junto, porque a gente vai trabalhar junto, e dando certo, você ganha mais do que esperado, dando errado, você ganha menos, porque tem menos dinheiro. A gente conseguiu entregar para a cadeia um pouco menos de valor. Modelo de carreira, né? As pesquisas hoje falam que o jovem de 20 anos vai ter pelo menos 6 profissões diferentes. E que a primeira e a segunda profissões que eles vão ter, quando eles estiverem na quinta e na sexta, já não vão mais existir. A gente precisa estar muito ligado para entender qual que é a fluidez que a gente tem dentro da nossa empresa para a gente conseguir jogar em favor desse talento, e não contra. Tem muita empresa que tem aquela mentalidade, né? Antes de você chegar no filé, você vai ter que roer o osso. E por vários motivos, em vários contextos, isso de alguma maneira faz sentido. Mas quando a gente está falando de gestão de carreira das pessoas que trabalham com a gente não pode mais pensar que, como a gente, há 10 anos atrás, a pessoa está disposta a ficar naquele cargo durante 3 anos antes de ter a primeira promoção. Porque a pessoa não está. Né? E se a gente quiser prosperar, a gente precisa dessas pessoas. E aí a gente chega no modelo mental, que é a abordagem do design, que é a lógica do design, e é o que eu queria trazer para vocês. É conhecido como design thinking, mas design thinking é só a palavra em inglês, um jeito de falar isso um pouquinho mais hype. O que a gente está falando é a abordagem do desenho mesmo. E antes de entrar nela, eu queria abrir um parêntese para falar sobre esse movimento que a gente começou a falar. Porque a gente fala que tem muita mudança acontecendo, que essas mudanças estão todas baseadas em tecnologia. A resposta é certa, mas não é suficiente. Porque, como eu falei para vocês, se a gente não conseguir enxergar qual que é o impacto disso dentro da cadeia de valor, a gente vai entrar numa eterna tentativa e erro. Então, a gente precisa entender quais são os gatilhos que esse avanço tecnológico
e o que eles trazem de transformação para dentro do nosso negócio. E aí, quando a gente entende isso, a gente vê a necessidade da gente repensar o modelo, porque a gente entende a evolução da cadeia de valor. Esse cara aqui, que é um cara que muitos de vocês provavelmente viram na faculdade, ele trouxe em 1985 o primeiro conceito de cadeia de valor, que é uma cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhada por uma organização, desde a relação com os fornecedores e ciclos de produção e de venda até a fase de distribuição final. Essa é a cadeia de valor antes do avanço da tecnologia, né? Ela é representada assim, eu não sei se todo mundo consegue ter uma boa leitura, mas na parte de cima da cadeia, a gente vê aqui essa classificação, a gente tem as atividades de suporte, em teoria, as atividades secundárias para a empresa. E aqui na base da cadeia, a gente tem as atividades primárias, ou seja, as atividades que são foco, que são core da empresa. Quando eu consigo ter isso aqui em equilíbrio, eu chego lá na frente com o que ele está me falando de margem, né? Eu consigo adicionar valor nessa cadeia para, no final, sobrar um pouquinho para mim. E qual que é o problema que a gente enxerga nessa lógica de cadeia, que é a lógica que está por trás da grande maioria dos negócios até hoje, da grande maioria dos modelos até hoje? Ele enxerga aqui a tecnologia ainda como um fator secundário. E esse é um grande problema se a gente está falando de 2018. Tá? E é um pouquinho do que eu quero falar para vocês. As cadeias de valor, elas estão sofrendo alterações radicais, basicamente, por dois principais motivos. Tá? Primeiro, a revolução das possibilidades de comunicação a partir da tecnologia, o peer-to-peer. Tá? Há 15 anos atrás, um ciclo de fechamento de negócio era consideravelmente maior. Por quê? Comunicação. Eu não sei se todo mundo tem ideia da dimensão da comunicação hoje, mas há 5 anos atrás, em 2013, o mundo, nós todos, e todos os outros terráqueos, o mundo transitava por dia 1 bilhão de mensagens via WhatsApp, 5 anos atrás. Eu não sei se vocês têm um chute, mas hoje a gente está transacionando mais ou menos 70 bilhões de mensagens por dia. 70 bilhões de mensagens por dia é comunicação. Provavelmente a gente tem hoje, um dia, mais comunicação do que a gente teve do ano que Cristo nasceu até 2010. Provavelmente hoje a gente tem mais comunicação em um dia do que em 2010 anos. Basicamente, tecnologia. E isso aqui encurta uma porrada de caminho dentro da nossa cadeia de valor. Porque antes tinha um monte de gente que dependia de alguém para falar com alguém, que ia falar com outro alguém para chegar em outro alguém, e hoje esse alguém daqui debaixo da cadeia manda um WhatsApp aqui para cima, isso volta em 5 segundos e o problema está resolvido. E esses 3 intermediários aqui não têm mais tanta função dentro da empresa. O segundo ponto que eu queria dividir com vocês, foi, que é a possibilidade de eliminar rotinas operacionais a partir da automação. Isso é muito, muito, muito poderoso. É por isso que a gente vê em vários segmentos, e vocês veem no segmento da contabilidade, uma porrada de empresa que, em teoria, entrega valor de contabilidade, se portando e se comportando como empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas entenderam que, se a gente automatizar uma porrada de rotina operacional, eu consigo entregar valor para a cadeia sem ter gente trabalhando. Que negócio da China, eu faço o trem uma vez, o trem funciona, e aquele robozinho fica produzindo para mim ad eterno, né? A maioria dos negócios, quando a gente está falando principalmente de prestação de serviço, tem execução de rotina operacional dentro da sua proposta de valor. Ou seja, essa parte a tecnologia vai resolver, gente. Em alguns pontos ela está mais avançada, em outros ela está um pouco menos, mas tudo que você abstrair e falar, espera aí, tem rotina operacional aqui na minha entrega de valor? Tem. Pode saber que a tecnologia vai chegar. E vai continuar quebrando, como já começou, uma porrada de empresa e uma porrada de estrutura
a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser a próxima, né? E a gente tem que olhar para a tecnologia com esse viés. Cara, o que eu vou entregar para a tecnologia que antes eu gastava suor, antes eu gastava sola de sapato, antes eu gastava tempo fazendo? Porque quanto mais eu consiga entregar rotinas operacionais para a tecnologia, mais tempo eu vou ter para fazer o que eu, de fato, preciso fazer. Esse é um movimento que está acontecendo com muita, muita força. Não falando só de contabilidade, mas falando de agro. Né? Agro chegou aí para a Globo, agro é pop, agro é tech, agro é show. As fintechs são quase 300 no Brasil, se eu não me engano, o número mais atualizado. E é um mercado gigantesco aqui no Brasil. Eu não sei se todo mundo sabe, o Brasil já vem, antes dessa revolução das startups, com uma tecnologia bancária que é das mais avançadas do mundo, né? O brasileiro é muito bom de fraude, consequentemente, ele ficou muito bom em segurança. E as fintechs têm um mercado gigantesco aqui no Brasil. E, enfim, já tem aí Nubank, é unicórnio, tem outras coisas acontecendo, PagSeguro, unicórnio. Tem as de educação, que também estão tomando o pedaço, como eu falei para vocês, não faz mais sentido a gente ficar pensando em educação 6 horas por dia dentro de uma sala. A gente precisa entrar mais no workspace digital com a educação. Tem as Construtechs, que são um mercado gigantesco também. E tem tech para tudo, né? Eu chamei delicadamente de whatever tech. Hoje em dia, qualquer coisa que você pegue rotina operacional e transforme em processo automatizado pode virar essa iniciativa e pode romper com uma lógica de mercado. E quando a gente não tem essa proposta baseada em rotina operacional, a gente começa a entregar inteligência. E quando a gente está falando de entregar inteligência, a gente não está falando de entregar coisa complexa. Porque, veja, coisa complexa também pode ser codificada e automatizada. Eu trouxe alguns exemplos, aí todo mundo vai falar, esse aí é muito fácil e tal. Antes de vir a Uber, ninguém de nós teve a ideia, né, de colocar o aplicativo. Mas, realmente, olhando de hoje, é muito intuitivo, é muito claro, né? Robôs já escrevem notícias e podem mudar a cara do jornalismo. Aqui ele não fala exatamente o dado, mas mais de 70% dos textos da Forbes já são escritos por robôs. Tá? É uma rotina que pode ser automatizada. Complexo escrever? Talvez. Robô faz em segundos o que demorava 360 mil horas para um advogado. Essa aqui já rodou bastante, acho que os advogados ajudaram a impulsionar essa notícia. Robô contador, é isso que os estudos apontam para o futuro da profissão. O futuro do trabalho, 10 casos em que robôs já tomaram o lugar de humanos. E aqui eu queria chamar a atenção para um dado que é muito legal. Até 2020, novas tecnologias vão eliminar 5,1 milhões de postos de trabalho em 15 países. Até 2020, 5,1 milhões de postos de trabalho. Quando a gente olha para 2030, a McKinsey prevê 800 milhões de postos de trabalho. Tudo isso porque a tecnologia vai ter cada vez mais assumindo a função de quem está trabalhando com rotinas que são operacionais. E, portanto, a gente precisa olhar isso. Quando a gente está falando das cadeias de valor que envolvem qualquer pessoa ou qualquer empresa, elas todas vão ser alteradas. Umas antes ou depois, mas todas mudarão. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Fecha parênteses. Voltando para a abordagem do design. A abordagem do design, o design thinking, o modelo mental do design, ele tem algumas premissas, eu não trouxe todas, porque a gente não teria tempo para passar, eu acho que vocês também já têm algumas das referências, mas uma das coisas que, para mim, no processo do design, são mais importantes, é isso aqui, definição de problema. Tá? Por quê? O mundo mudou, a cadeia de valor mudou. O negócio do meu cliente não está igual ele estava 5 anos atrás. Ele mudou. Se eu não consigo entender o problema dele, eu estou me colocando na condição de saída da cadeia de valor dele. Se eu consigo enxergar o real problema dele, ainda que eu não tenha tecnologia para entregar a partir de tecnologia, ainda que eu não saiba como que eu vou ficar nessa conta, como eu estava
numa posição de voo de cruzeiro, eu tenho como sentar com ele e discutir o problema dele, que é basicamente isso que o empresário precisa. Né? Eu várias vezes já liguei para o meu contador sem saber qual que era a pauta da reunião. Jason, vem aqui, velho, a gente precisa conversar. Cara, o que você precisa? Velho, eu preciso de você, velho. Não sei do que direito. Por quê? Porque as contas não estão fechando na minha cabeça. E a gente precisa, quando eu falo empresário, precisa de contador que esteja disposto a discutir o problema. Porque aquele contador que fala, cara, mas o meu escopo de trabalho é esse. Pô, mas não está funcionando para o meu negócio. E aí é que começam a procurar, pô, como é que eu vou mudar isso, porque eu não tenho essa entrega. Para a gente enxergar para onde que vai o negócio, a partir dessa abordagem do design, eu queria que vocês olhassem para 3 pontos do negócio de vocês, porque quando você tem um ponto, você tem algo isolado, né? Quando você tem 2 pontos, você tem uma linha. Quando você tem 3 pontos, você tem uma tendência, você tem uma curva. Né? Procurando entender a cadeia de valor, o que a gente precisa se perguntar? Primeiro, o modelo nasceu resolvendo que problemas? Cara, quando essa empresa nasceu, quando a gente começou a prestar esse serviço, quando a gente desenhou esse modelo de precificação e de entrega, qual era o problema que eu resolvia? Porque, acredite, esse problema já é diferente. Se você abriu tua empresa tem 1 ano, o problema já é diferente. Então, primeiro ponto, ele nasceu resolvendo para quê? Segundo ponto, quais são os problemas atuais desse segmento? De onde que eu parti, primeiro ponto, e aonde que eu estou agora? E aí eu começo a enxergar a primeira linha. Cara, eu vim de lá e vim para cá. E aí eu começo a me perguntar, em que direção esse negócio está indo? Quem está lá na vanguarda, não só do ponto de vista de empresa, de concorrente, mas de todo o trade do segmento, fora do Brasil, enfim, quem está na vanguarda está indo para onde? Porque aí eu tenho um terceiro ponto. E aí eu consigo ver qual que é essa linha de tendência. Se eu sei a linha de tendência, cara, o mercado está arrumando para cá, a tecnologia vai absorver essa e essa entrega e vai sobrar para mim isso aqui. Quando eu enxergo isso, pronto, eu já sei quais são as mudanças que eu preciso fazer dentro do meu modelo. Se eu não enxergar esse negócio, eu vou ver lá o meu ponteiro do faturamento patinando e vou falar, cara, será que é equipe? Tira a equipe, não resolve. Volta a equipe, não resolve. Terceiriza uma parte, não resolve. Contrato estagiário, não resolve. Por quê? Porque você não está enxergando para onde está indo o negócio e aonde que tem que estar a tua entrega de valor. Se você não enxerga a cadeia, você não enxerga o problema, e pela abordagem do desenho, se você não enxerga o problema, você vai gerar uma solução falsa. Então, o que esse modelo mental, que é esse modelo mental do Design Thinking, propõe? Propõe que a gente pense, basicamente, nesse frame, que é uma das principais ferramentas do Design Thinking, que é conhecido como Double Diamond, é o duplo diamante. O que é isso, pessoal? Ele tem várias carinhas, eu trouxe algumas carinhas deles para vocês, mas eu vou usar essa aqui para explicar qual que é o frame, qual que é a jornada de pensamento. Aqui no início, é o início do problema, eu tenho uma etapa, vocês veem que o diamante começa a abrir, né? Eu saio aqui da ponta do diamante e começo a abrir. Nessa etapa aqui, eu estou entendendo o meu problema. Ah, eu tenho um problema que meu faturamento está caindo. Tá? Você coloca aqui no início. E aí você vai explorar esse movimento do diamante de abrir, quer dizer explorar, quer dizer expandir, quer dizer ir buscar mais informação sobre o problema que você, por enquanto, acha que vai resolver. Tá? E aí você começa, pô, eu estou aqui com um problema de faturamento, tenho um problema de produtividade, que pode ser isso, mas tem um problema de precificação, minha precificação está antiga, mas tem um problema que agora, com a concorrência do online, o ticket que a galera quer pagar é menor. Eu começo a entender uma porrada de coisa a respeito do contexto macro que vão me ajudar a entender melhor o meu problema. E aí, depois que eu explorei bastante, deixa eu voltar aqui, depois que eu explorei bastante, que eu ampliei bastante, eu vou começar a fechar de novo.
que é isso? É um processo de entendimento do problema. A partir de toda a exploração que eu fiz sobre aquele contexto, eu percebi que tem o negócio do online, eu percebi que tem a parada da carreira da galera, eu percebi um monte de coisa que me faz olhar diferente para o meu faturamento. Eu não tenho um problema de faturamento. Eu posso ter um problema de preço, eu posso ter um problema de performance comercial, eu posso ter um problema de uma porrada de coisa, mas que, se eu ficar olhando, meu problema é faturamento, 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 e não corrigir o problema real, eu vou pegar um monte de dinheiro, vou colocar lá de verba de Google, de verba de Facebook, não vai acontecer nada, e eu vou achar que esse negócio de marketing não funciona. Na verdade, funciona. Você precisa resolver o problema certo, né? Depois que você chegou aqui no meio do diamante, você tem aqui um problema redefinido, um problema específico. E aí você vem para uma segunda etapa, que é de idear. Cara, o que pode resolver um problema de produtividade? E aí todo tipo de solução é possível, né? Para, no final, antes de implementar, depois que você teve um monte de ideia e abriu de novo, você vai prototipar, você vai testar. Antes de escalar qualquer solução, é importante que ela esteja testada. Ele tem essa carinha do Double Diamond, vocês procurando ele na internet, vocês vão ver um monte de jeito dele. Ele tem essa daqui que eu adoro também, porque isso aqui é bem o processo de entendimento do problema, esse emaranhado vermelho aqui, quando você ainda não entendeu e está lá pesquisando, batalhando para gerar mais insumo, e aqui, no meio do processo, você tem claridade, e com o problema certo você consegue andar rápido. E esse aqui, embora ele não seja o duplo diamante, ele esteja aí quase em 4 diamantezinhos, ele é o fluxo do design um pouco mais leve, um pouco mais claro, para vocês passarem e entenderem que, enquanto você está numa fase, você não faz a outra. Tá? Enquanto você estuda o problema, você não idealiza. Enquanto você idealiza, você não critica as suas ideias e tampouco experimenta. Depois que você escolhe que você vai prototipar, você só prototipa. Você não vende, você não queima a largada. Depois que você prototipar e validar, você vai para a implementação. Esse livro aqui, que é o guia máximo do Design Thinking, eu indico para todo mundo, que é do Tim Brown, um dos grandes pensadores desse negócio. Ele fala que precisamos de uma abordagem de inovação que seja poderosa, eficaz e amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos do negócio e da sociedade, que indivíduos e equipes possam utilizar para gerar ideias inovadoras que sejam implementados e que, portanto, façam a diferença. Esse cara aqui, ele fez uma amizade muito interessante com um cara que tem uma participação bem importante na medicina, que foi o cara que criou aquela máquina gigantesca de tomografia. Eu não sei se alguns de vocês já fez aquele exame de andar lá dentro da máquina, enfim. E esse cara que criou a máquina era um estudioso, era amigo desse cara, e depois de uns 3 anos que a máquina estava no mercado, ele foi para um hospital ver o que o público estava achando da máquina dele. E aí ele chegou no hospital e encontrou um monte de criança apavorada, morrendo de medo de entrar na máquina. E aí ele descobriu que pior, como as crianças tinham que fazer o exame, as equipes estavam medicando as crianças, dopando as crianças, para as crianças entrarem no exame. E aí ele ficou mega tocado, mega sensibilizado. Pô, eu criei um negócio para fazer o bem, para a galera conseguir melhorar o diagnóstico e, de repente, está virando o terror das crianças. E esse cara chamou o Tim Brown e fez uma oficina de cocriação com médicos, enfermeiros, pais, crianças e todo tipo de profissional que participa daquele negócio. E eles discutiram, chegaram a uma solução a partir da metodologia do design. Qual que foi a solução? Eles criaram uma máquina de tomografia que imitava um navio pirata e fizeram uma sala toda decorada. E os médicos e enfermeiros iam para os exames de pirata e a criança era a pessoa que tinha que salvar o navio, parará, passando por todo o rolê da maquininha. O que aconteceu? As crianças estavam pedindo para repetir o exame, que era muito legal. E essa é a abordagem do design. Cara, eu não tenho que partir da ótica do médico. O que o médico precisa? O médico precisa do diagnóstico. Eu tenho que partir da ótica da criança. O diagnóstico é para ela, é ela que está doente. Então, ela tem que ter uma experiência que seja interessante. Ela vai passar na máquina, vai morrer de medo. Pô, legal, vou fazer aqui um negócio lúdico, um negócio encantador, para entregar para ela de um outro jeito.
E ele propõe que isso tudo seja feito com base em 3 princípios. Primeiro, empatia. O Guga Lima até falou um pouquinho disso, que é a nossa capacidade de se colocar na pele do outro. Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso, eu queria provocar todos que façam. Tá? Provavelmente vocês têm alguém na empresa de vocês que atende o telefone. E a grande maioria dos empresários nunca liga para quem atende o seu próprio telefone. Que é exatamente a experiência que o teu cliente vive todo dia. O que a gente faz de vez em quando lá na agência? A gente pega alguém desconhecido pelo time, pede para botar no Viva Voz, liga aí, velho, liga aí. Para entender como que o nosso cliente vai ser atendido. E várias vezes a gente pega coisas que ou não estão alinhadas ou que não estão bem treinadas. Mas por quê? Porque faltava informação? Não, porque a gente não se colocou na situação de quem atende o telefone. A gente precisa de ter empatia com as pessoas para conseguir enxergar qual que é o modelo, de fato, que vai funcionar. O segundo princípio é colaboração. A metodologia do design entende que todos, sem exceção, têm capacidade criativa, todos são criativos, e que o pai da criatividade é o método, não é o ser humano. O ser humano, especialmente depois do renascentismo, tem uma lógica muito de ser o centro do universo. E os gregos e os romanos entendiam que a criatividade, na real, não era humana. Eram gênios e demônios que visitavam a gente, emprestavam momentaneamente para a gente uma capacidade criativa altíssima e depois iam embora. E, olhando dessa lógica, a gente elimina o ego de dentro do processo. Por quê? Porque a gente foi ensinado que, para se dar bem, a gente tem que ser a pessoa das boas ideias. E não. A gente tem que ter o processo gera boas ideias. Se você tiver pessoas contextualizadas, você não precisa de nenhum grande gênio. O processo é o pai. E experimentação. A gente precisa testar mais antes de escalar o que a gente acha que vai dar certo. É na experiência que a gente tem todo o nosso aprendizado. A gente fez agora um movimento interessante do ponto de vista de marca, que a gente se assumiu como rede, e virou essa... saiu de grupo, virou essa estrutura nova, e a gente precisava de fazer um evento de lançamento. E, sendo muito honesto com vocês, a gente ainda está aprendendo como que é a vida em rede, óbvio. A gente não sabe. A gente pegou muita coisa lá no Inventando as Organizações, mas a gente está aprendendo sobre esse processo. E aí, o nosso evento de lançamento, a gente tomou a decisão, cara, esse não vai ser uma primeira edição de um evento. Vai ser um MVP de um evento. Se der certo, no ano que vem a gente faz a primeira edição. E essa é a cabeça de você pensar pequeno, aprender, experimentar e depois experimentar. Se der certo, você escala. A gente fez... esse evento, eu estou falando, e sem a referência talvez não fique palpável. A gente fez um microfestival de conteúdo para 70 pessoas, que em 1h30 teve 12 pílulas de conteúdos diferentes. Conceito de microfestival. Pô, mas 12 negócios para 70 pessoas? Cara, era um teste. Talvez no ano que vem a gente faça para 400. E talvez daqui a 3, 4 anos a gente seja um evento que pode até chegar num tamanho como esse. Mas, para experimentar, para ver se dá certo, a gente vai devagarzinho, coloca uma verba pequenininha e faz o teste. Teve resultado? Valida o modelo e escala o modelo. E o Design Thinking, ele usa esses 3 princípios para chegar nisso aqui. A gente precisa ter serviços ou produtos que sejam desejáveis, que alguém queira comprar. Não dá para ter um modelo antigo que ninguém mais quer. Tecnicamente possível, eu preciso conseguir entregar isso, e precisa ser financeiramente viável. É para aí que o design vai. E o design é uma abordagem para resolver problemas complexos. A abordagem para se resolver problemas técnicos é a tecnologia. Então, tudo que vocês olharem de problema, cara, isso aqui é um sistema linear, isso é um problema técnico,
vai atrás de tecnologia e para de gastar energia com esse negócio. Isso é um problema complexo? Legal, você tem espaço nessa cadeia de valor, aproveita, porque assim você tem mais chance de entregar resultado para o teu cliente. E a gente precisa enxergar o problema real para a gente não ter uma solução fake, né? O problema fake, ele gera uma solução fake. O problema real, ele gera uma solução real. E o modelo de negócio está diretamente relacionado com os problemas que ele resolve. Se os problemas que a gente tem hoje são novos, são de 2 anos para cá, de 1 ano e meio para cá, e muitos desses problemas, inclusive, são criados a partir da entrada da tecnologia na cadeia de valor, a gente precisa revisitar o nosso modelo de negócio constantemente. Porque as soluções posicionam o negócio dentro da cadeia. Se a gente entende a nossa cadeia, a gente consegue entrar na era de adaptação e seguir entregando valor. Se a gente não enxerga isso aqui, a gente não consegue entregar o valor. Quais problemas a tecnologia resolve? Pergunta 1. Vai atrás da tecnologia e terceiriza. Entrega isso. E quais problemas a tecnologia não resolve? Pergunta 2. Fica bom pra caramba nisso daqui, que provavelmente você vai continuar tendo mercado. Moral da história, para a gente acabar, para prosperar nessa tal era da adaptação, a gente precisa aprender um pouco com a tecnologia. A gente está usando muito dela, mas tem um aprendizado com ela que é sensacional. A gente tem que entender que a gente está em constante evolução, que a gente está em busca sempre da próxima versão, não da versão final, e a gente precisa viver para sempre em beta. Beta é a versão que segue em desenvolvimento. A gente precisa instalar nas nossas empresas o pensamento em beta. Beta é o que funciona para agora, mas que não está finalizado. E provavelmente nunca vai estar. Por isso que a gente fala para sempre em beta. Porque a versão final, ela infelizmente fica velha muito rápido nessa era da adaptação que a gente vive. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que tenha sido útil. Só deixar aqui o meu manifesto, viu, Manu? Manu, deixar meu manifesto aqui. Não me põe para mediar uma palestra dessa sem poder dar pitaco até, meu. Qual é, cara? Vontade de parar aqui e falar um monte de coisa. Porque, do ponto de vista de transformação, obviamente que a gente está muito mais organizando as ideias para a transformação aqui agora. Mas tudo que a gente está vivenciando é tão latente que eu não sei até onde a gente está enxergando realmente o problema, porque tem que haver um problema primeiro, né? Ou uma puta oportunidade, mas tem que haver um problema. Qual o meu problema? E de coisas muito simples ou de coisas tão complexas. De coisas muito simples, outro dia eu estava visitando uma contadora lá em Belo Horizonte, e aí ela estava falando que com a greve dos caminhoneiros, ela acabou falando com o funcionário dela, falou, faz o seguinte, essa semana todo mundo trabalha de casa, que fica muito mais tranquilo, então não tem estresse, ninguém vai reclamar de nada e tal. E aí criou um TS lá para o pessoal acessou, trabalhou, e aí quando voltou o pessoal falou para ela, falou assim, aqui, qual o problema de, a partir de agora, eu trabalhar de casa? A gente pensa isso do ponto de vista de problema, que é assim, quem hoje tem problema com espaço aqui? Escritório, não tem jeito, cliente não aceita as caixas, não sei... identifique isso como problema e vamos realmente fazer o seguinte, dá para colocar processo no escritório de contabilidade? Tudo que a gente está falando é modelo, o negócio está tão próximo, tão dentro da gente, então de coisas simples, coisas relativamente simples, ou modelos diferentes. Eu tive agora, semana passada, no Congresso de Contabilidade, em Boston, e estão se discutindo coisas como essa, mas lá nos Estados Unidos, hoje, já se fala muito mais do blockchain, das criptomoedas, do impacto disso para a contabilidade, e aí quando a gente vê alguma coisa aqui que a gente se acha tão blindado, porque quando fala assim, robô vai acabar com a contabilidade, está achando que é só vocês? Eu sou da tecnologia, mas lá a minha empresa fica impactada por isso também, E a gente pensa que o negócio é assim, mas está longe. Vai entender a nossa regra, não é bem assim, não. Vamos entender do ponto de vista realmente, porque a gente fica tão vivenciando assim, mas o Bitcoin está oscilando tanto. Bitcoin nos Estados Unidos já se tratam como modinha, vai assim, Bitcoin vai passar, isso foi um experimental. Estrutura de blockchain, esse negócio aí é diferenciado.
Tem 18 mil bancos nos Estados Unidos, e todos preocupados como inovar para que isso impacte menos, porque transformar já vai transformar. Então, quando a gente vê uma organização de ideias dessa, para que isso aconteça de uma forma tão fácil, eu trago uma reflexão que eu sempre falo no Brasil inteiro, já tenho feito palestras sobre isso, mas não é o caso, sobre a própria contabilidade digital. Entender o impacto da contabilidade digital ou o impacto da contabilidade online antes de eu me transformar numa contabilidade digital é um puta reset, assim. É realmente um mindset contábil, é uma modificação grande. Sabe por quê? Porque, do ponto de vista de contar com a tecnologia para apoio disso, ok, a tecnologia está a favor. E o processo? E o processo? Pô, quando vem e fala assim, ó, lá na empresa a gente está todo orientado com o... Como é que é o nome do software de fluxo de processo? Você falou que usa? O Trello. Aí a gente fala, pô, mas o cara tem tecnologia para isso, usa Trello. Quanto se paga pelo Trello numa empresa? De $6 por hora, ou zero, dependendo do que for utilizar. Então, a gente tem que saber assim, até o que eu quero realmente da tecnologia para uso. E a gente está falando de otimizar processo. Tá, eu vou só deixar meu recado, se quiser passar no meu estante, eu tenho produto para isso também, mas não é só o software, porque o processo tem que estar pronto para isso. O processo tem que estar pronto, amparado. 70 bilhões de mensagens transacionadas hoje. Então, até agora, já está perto de meio-dia, 35 bilhões. Eu tenho certeza que alguém aqui, em algum momento, já respondeu um WhatsApp para o cliente, falando o seguinte, liga lá no escritório e vê com o meu funcionário lá. Pô, mas o cliente não quer, do ponto de vista da ótica do cliente. O cliente não quer ligar, não sei, quer resolver e agora. Então, qual é o fluxo realmente para que isso possa ser resolvido para isso? Quanto custa o WhatsApp para resolver isso? Zero. Agora já tem a versão já que já está mais ligada. Bem, mas enfim, não quero gastar muito tempo. Queria abrir para perguntas. Alguém quer questionar alguma coisa? Senão eu já tenho mais perguntas também. Eu mesmo posso interagir. Lembrando do ponto de vista da palestra, que é para interagir, e esse momento de perguntas é aquele momento que ninguém fala nada. Aí o primeiro que faz a pergunta, todo mundo levanta, o tempo acaba, então vamos ser rápidos para poder ser produtivos. Alguém quer questionar alguma coisa? Não? 3, 2, 1. Eu vou só... Oi? Alguém? Bruno, por favor. Bom dia. Oi. Bom dia, gente. Do ponto de vista de construção gerencial de processo, quando você vai lá para o PDCA, né, que você vai lá no Japão e traz o PDCA, você faz análise de fenômeno de processo o tempo inteiro, baseado em um problema. Existe algum paralelo disso com o que você está falando? E a pergunta é, a estrutura do entendimento do problema, qual que é o gatilho, qual que é a estratégia para entender esse problema de forma efetiva? Só para contextualizar, eu chego na contabilidade hoje, e as contabilidades hoje, elas têm os problemas muito prontos, né, efetivamente muito prontos. Tá? Todo mundo aqui sabe todos os problemas que a gente tem. E, no fundo, acho que a gente está errando em quais são esses problemas efetivamente, ou a gente está com dificuldade de entender qual é o problema de verdade. Qual que é esse gatilho? Como é que a gente, através da metodologia, a gente consegue fazer essa estrutura? Legal. Eu acho que tem, sim, um paralelo com o PDCA. São abordagens diferentes, mas que vão ter fases muito parecidas. É como se fosse, cara, vou chegar no mesmo lugar por um caminho diferente. Então, rola de usar as duas coisas, tem visões complementares e você consegue ter insights a partir de uma para o outro. Sobre a tua segunda pergunta, o que é o crítico? Em geral, quando a gente costuma discutir um problema, a gente não discute o problema, a gente discute a solução do problema. E esse é, assim, o principal problema nesse processo. Existe uma etapa, quando a gente não está seguro do problema ou da redação do problema, que chama reframe de problema. É uma etapa pensada para você pegar o teu problema, bater nele e ver o que vira um problema real. Esse framezinho, você vai fazer o seguinte, tem um frame que chama 5 porquês. Você pega lá, eu tenho um problema de faturamento. Aí você coloca 5 porquês embaixo e responde em sequência. Por quê? Eu tenho um problema de faturamento porque eu tenho pouco cliente. Por que eu tenho pouco cliente? Eu tenho pouco cliente porque eu não tenho comunicação. Por que eu não tenho comunicação? Porque... Aí você vai descendo, em geral, isso te ajuda
a enxergar coisas que você não está enxergando. Mas o principal ponto é você terminar de definir o problema antes de querer resolvê-lo. Tem uma historinha que é até meio lenda, assim, que é a história da caneta da NASA. Você já ouviu essa história? Então, é isso, assim, gasta tempo entendendo o problema, depois, sem entender, vai ser fácil de resolver. Se tiver difícil de resolver, é porque provavelmente você ainda não entendeu o problema. Eu acho que eu até queria pegar um outro exemplo, acho que essa conclusão eu acho ela perfeita, que é exatamente isso. Acho que identificar o problema, ele tem que estar mais ou menos assim, eu já sei, não talvez como resolver, mas pelo menos a quem procurar para que isso corrobore com a minha ideia e conclua isso. Vamos só para a última pergunta, então, aqui, porque o nosso prazo já estourou. Rogério Fernandes, da Biro Contábil. Eu farei um posicionamento. Nós, principalmente aqui, estamos no evento de contadores, e a contabilidade é uma ciência, primeiro uma ciência social, e ela é montada em cima de dogmas e toda uma questão científica por trás disso. Eu fiquei um tanto assustado aí na evolução que você faz da tecnologia. Você entende que até que ponto a tecnologia vai tirar um pouco do conhecimento e ela, por si só, ela consiga conduzir a essência das ciências? O que é que tu acha disso no futuro? E até trazendo uma questão aí, de que algumas pessoas têm até um certo medo. Será que vai ser necessário algumas profissões, enfim? Legal. Eu não sou futurista, eu estudo um pouco desse assunto. Tem futuristas que falam que a inteligência artificial vai chegar a um nível que vai superar todas as nossas inteligências somadas. Eles chamam esse possível fenômeno de singularidade. E quando chegar esse momento, se chegar esse momento, a gente não sabe bem para onde vai. Eu não vou arriscar aqui dar palpite nesse nível de profundidade, mas o que para a gente tem servido dentro da estratégia do nosso negócio, tá? A gente tem enxergado tudo que é orientado à rotina como coisas que vão sumir para a tecnologia. Por mais complexa que seja a rotina, tá? Assim, todas as rotinas. Rotina de reunião, de apresentação de resultado com o cliente. Ah, mas a tecnologia não vai apresentar o meu resultado. Vai. Tanto porque uma coisa é o seu funcionário, e principalmente com as gerações que a gente está vivenciando hoje, está afim de rotina, não. Não está afim. A gente está falando de uma geração que está procurando, é mais ou menos o que ele falou. Ó. O cara, até 20 anos, vai ter 6 profissões, e quando ele chegar na sexta, 5 já sumiram, já acabaram. Esse cara está afim de rotina? Não está, não. E uma coisa, só um exemplo que eu queria trazer é, a tecnologia ela também vai chegar num ponto que é assim, ó, imagine tudo que necessita da criação de um novo processo. Pô, não tem jeito. Bom, tá, eu não estou lá no futurismo também. Onde precisa de desenho de processo? Outro dia eu estava num jantar até de um escritório de contabilidade que me convidou, e aí o chefe lá falou o seguinte, falou assim, ó, a profissão de vocês é tão impactada pela tecnologia e a minha está blindada. Eu sou chefe, eu cozinho aqui. E aí um robô na Itália, que com a ajuda de 8 câmeras, em 30 minutos, ele copia a receita sendo feita uma vez. Então, coloca 8 câmeras num chefe, ele vê a quantidade de ingredientes que pega de cada coisa, ele faz tudo isso, em 30 minutos ele é capaz de aprender uma receita. Vamos lá. Onde a tecnologia entrou nisso? O chefe está blindado? Vamos ver. Do ponto de vista de combinação de sabores, daquela receita, da quantidade de açafrão versus da quantidade de não sei o quê. Quem vai definir essa primeira receita é quem? É o chefe, pô. Agora, copiar isso, sistematizar, quando vocês vão no restaurante, não é o chefe que está ali, são os auxiliares dele. Pode ser robô para aquilo? Ok. Agora, a criação do novo processo, então, eu diria que o ponto de vista de saber, assim, qual exatamente é o meu momento para saber, assim, isso eu preciso de tecnologia, qual a quantidade de processos envolvidos nisso? Eu acho que é isso que fica. Quer completar alguma coisa, João? Pessoal, muito obrigado. Passar a palavra para a Manu, que for preciso, estamos à disposição.